presta. O meu marido também não presta, a minha esposa não presta, o meu patrão não presta. Só que o nosso inimigo não é esse. Nós estamos andando, sabe, tão naturalmente, que não estamos percebendo que a perseguição, irmãos, ela não é parte só da minha e da sua vida. A perseguição aos cristãos, desde o momento em que eu e você entregamos a nossa vida a Cristo, desde o momento em que eu e você entregamos a nossa vida ao Senhor, um adversário já se opôs contra nós. E o que eu e você precisamos saber? Primeiro isso. O meu adversário não é aquele que eu vejo. Ainda que o inimigo ele use pessoas para tirar o nosso sossego, ainda que ele use pessoas para botar um som alto, talvez lá onde você mora, na hora de você descansar, ainda que o inimigo use pessoas para perseguir você no seu trabalho, a nossa luta não é contra a carne e sangue. A nossa luta ela é espiritual. Então nessa noite eu quero que você entenda isso, você tem um adversário. Coloca aí, por favor, 1 Pedro, capítulo 5, vai falar sobre ele. 1 Pedro, capítulo 5, o verso 8 vai falar um pouco sobre o nosso adversário. Vamos ler todos juntos aí na projeção? 1 Pedro, capítulo 5, o verso 8. Talvez alguém possa dizer, não, isso aí é coisa da cabeça das pessoas, isso aí não existe, isso aí é coisa... Não, existe sim. Se a palavra de Deus declara, nós temos que crer. E o que diz aí? Vamos ler todos juntos? Sede sóbrios, porque bramando como leão, buscando a quem possa. Então, se a Bíblia diz que existe o diabo, ele existe. Tão certo como o ar que a gente respira. Tão certo como nós nos enxergamos, nós não temos ideia, irmãos, das lutas que são travadas para que nós venhamos fazer a vontade do Pai. Então ele diz assim, sede sóbrios, vigiai, não porque o seu vizinho te persegue, não porque o teu patrão te persegue, não porque alguém humanamente te persegue, não, vigiai porque o teu inimigo, o diabo, ele anda ao derredor. Ele não é um leão, mas ele brama como se fosse um. Ele quer mostrar, muitas das vezes, algo que ele não é. Não é também que a gente agora, irmãos, vai demonizar tudo. Hoje fez um sol lindo, fez ou não fez? E o frio que está fazendo agora? Aí a gente não vigia, sai de casa de camisetinha de manhã. Chega agora de noite, pega esse vento frio e vai ficar gripado. E aí não vai falar assim, o diabo me botou uma gripe. Não, foi você que não vigiou. O Satanás botou nas minhas costas e agora eu estou gripado. Não, é imprudência da pessoa. A pessoa vai dirigir um carro, dar horas e horas sem dormir. Vai chegar uma hora que você vai dormir na estrada. Aí causa um acidente, aí causa alguma coisa ruim e a pessoa diz, não, que o diabo está, não. Tem coisas que a pessoa faz, mas ele existe. Ele é nosso adversário. Ele perseguia a igreja lá no passado, usando homens, e hoje ele também nos persegue. João 10,10 vai dizer que o ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Então ele existe. E como matava no passado, como as pessoas eram destruídas no passado, hoje também ele faz as suas obras. Estevão, ele é morto. E como se não bastasse, agora Saulo ele entra nas igrejas. Ele arranca as pessoas de dentro da igreja. Ele expulsa elas, prende as pessoas e trazendo hoje para o mundo espiritual. Veja se não é isso que o inimigo faz. Quantos foram arrancados da presença de Deus? Irmão, se todo mundo que já veio um dia nessa igreja estivesse aqui hoje, a gente não tinha espaço. Se todo mundo que um dia recebeu uma oração, todo mundo que um dia recebeu um convite, todo mundo que um dia foi abençoado por Deus aqui nesse lugar, se estivesse aqui, nós não teríamos. Mas só que o inimigo está aí.
E tudo que Ele quer é que eu e você pense que se a gente sofre, é porque nós temos um karma na vida. Se a gente sofre, é porque a gente não fez também por merecer. Ele quer que você culpe os seus pais e diga que nasci numa família pobre, e a minha vida do meu pai e da minha mãe não foi fácil, por isso que a minha também não é. Não, existe um mal que combate contra nós, que combate contra mim e que combate contra a sua vida. E que faz de tudo, irmãos, com todas as suas forças, para destruir a mim e você. A Bíblia fala que o povo que estava ali foi disperso. Disperso quer dizer, significa também, refere-se primeiramente à diaspora judaica e o exílio e a separação forçada dos judeus da casa da sua terra natal, sendo forçados a viverem espalhados por todas as nações. Infelizmente, o que a gente mais vê hoje são pessoas espalhadas pelo mundo afora. Pessoas que às vezes você vai falar de Jesus para ela e ela diz assim, eu já sei. Eu conheço. Eu já ouvi um dia, eu já fui crente. Num presídio, a maioria das pessoas que tem ali, uma boa parte, são filhos de crente. O nome é Tiago, o nome é Lucas, o nome é Pedro, porque são filhos de crente, filhos de pessoas de Deus, mas que o inimigo conseguiu fazer o quê? Arrancá-las. Tirá-las da casa do Pai. Prendê-las, fazer com que elas vivam longe. Longe do quê? Longe da casa do Senhor. Então, nessa noite, coloque isso no seu coração. Existe um adversário. E isso não é para a gente temer, irmão. O diabo é muito poderoso. Não, o maior é o nosso Deus. O maior é o Senhor que está na minha e na tua vida. A palavra de Deus vai dizer que as misericórdias de Deus se renovam a cada manhã e são a causa de nós não sermos consumidos. Consumidos do quê? Consumidos da maldade. Consumidos pelo ataque do inimigo. Consumidos pela nossa vaidade, pela nossa corrupção. Então, nessa noite, entenda isso. Existe um inimigo que quer me arrancar, que quer me tirar da onde Deus me plantou. E ele quer que eu pense que ele não existe. Ele quer que eu acredite que ele não é real, mas na verdade ele é. Então, nesse texto que nós acabamos de ler nessa noite, eu queria passar para nós nessa noite 3 lições. E a primeira lição é: não se engane. Não se engane. Ser cristão não significa que agora é só vitória. Tem um jargão dos cristãos que ele olha para o outro e diz assim, é só vitória, irmão. É só vitória, gente? Hein, pessoal? É só vitória? Não. Tem luta. Tem dificuldade. Tem barreiras. Tem inimigos que querem nos afrontar. Tem escolhas que a gente faz. Como eu disse, nem tudo é o inimigo. Tem coisas que a gente escolhe. A gente escolhe vir ou não à igreja. Porque a gente escolhe ir trabalhar. A gente tem coisas que a gente escolhe, mas tem coisas que é o inimigo. Então o cristão, ele botou esse jargão que agora é só vitória. Não, não se engana não. Ser cristão não significa ter só vitória na vida. Ser cristão significa ter uma boa companhia. O que Jesus diz? Não temas porque eu sou contigo. Se ele diz para mim não temer, é porque ele sabe que alguma coisa aconteceria na minha vida que eu ia temer. Alguma coisa ia acontecer na tua vida que aquilo ia te trazer medo, que aquilo ia te roubar a esperança, que aquilo ia te roubar a paz e você ia ficar sem rumo. Mas Jesus disse, não temas, eu sou com você. Sabe, a gente vê por aí as pessoas declararem isso. Nós vivemos hoje uma geração de influências.
Você abre a internet, hoje você pode escolher a mensagem que você quer ouvir, e as mensagens são essas: olha, você é mais do que vencedor, você pode tudo, você não, irmão. Nem tudo a gente pode. A gente é carne. Vai chegando essa hora da noite, você fica cansado, fica ou não fica? Fica ou não fica, pessoal? Fica cansado. Trabalha o dia inteiro para você ver. Uma vez meu cunhado mora lá no Itamaraty. Atrás do Itamaraty deve ter uns 200 degraus. E eu estava lá, ele falou assim: amanhã vai chegar uma pedra para carregar. E eu caí na bobeira e falei assim: não, eu vou vir carregar para você, rapaz. Cheio de coragem, né? Não tinha visto a pedra, né? Carreguei aquela pedra, irmão, no outro dia parecia que eu tinha levado uma costa. Porque a gente é humano. Está na nossa humanidade, a gente é carne e osso, e essa carne sente. Essa carne tem sentimento. Essa carne chora. Sabe, a gente, nesse texto, a igreja foi dispersa. E às vezes isso acontece comigo, com você. Às vezes nós somos dispersos, o inimigo ele nos leva para outros lugares, às vezes a nossa mente nos leva para outros lugares. O que a gente precisa? Não se enganar. Não é porque as coisas estão ruins, não é porque eu enfrento lutas, não é porque eu enfrento dificuldades que o Senhor não está comigo. Não é porque o dia não foi bom, é que nem hoje foi um dia de sol, então Deus fez o dia do sol. Se amanhã amanhecer chovendo, então foi o diabo que deu a chuva. Não! O dia continua lindo. O dia continua o mesmo. Hoje eu vi uma figura e estava lá um dia chuvoso e uma árvore pequenininha. Só que a raiz dela lá embaixo, um dia muito chuvoso. E do outro lado estava uma árvore grande dando sombra. Nessa que chovia dizia assim: não era o que eu queria. E na outra estava assim: mas era o que eu precisava. Porque a chuva veio, regou aquela árvore cresceu e hoje a pessoa pode descansar debaixo da sombra daquela árvore. Então não sei como você está hoje. Não sei como você tem caminhado na sua vida. Mas lembre-se, Deus está com você. Independente do que você enfrente, independente do que você passa, Deus ele é conosco. Deus é Ele que nos fortalece, é Ele que nos mantém de pé. E eu não posso pensar em parar, eu não posso pensar em desistir, porque afinal de contas as coisas estão dando certo para mim. Quantas são as pessoas que, por acharem que as coisas não estão dando certo, por ouvirem que elas são vencedoras, que elas podem tudo, elas saem da igreja: não vou na igreja mais, não vou em outra igreja, porque eu preciso de uma oração mais forte. Eu preciso de uma palavra mais forte. Eu preciso de algo que me levante. E, na verdade, não é a igreja que levanta ninguém. Quem nos levanta é o Senhor. Não é a igreja A, B ou C que levanta as pessoas, não. Quem levanta as pessoas é o Senhor. Sabe, irmãos? E as pessoas estão se enganando com isso. Elas estão se enganando porque elas acham: não, Deus não está me abençoando, eu tenho que trocar de lugar. Eu tenho que ir em outra igreja. Não, você tem que ficar onde Deus te colocou. Você tem que ficar onde prega a palavra de Deus. Você tem que firmar os seus pés no lugar, até para que haja raízes, irmão. Tem gente que não tem raiz em lugar nenhum. Hoje está aqui, amanhã está acolá, e daqui a pouco está acolá, e daqui a pouco está perdido. Sabe, a gente precisa despertar para isso. Nós não precisamos mudar de igreja. Eu não preciso ir para outro lugar. Pelo contrário, eu preciso entender que o Senhor está comigo. E eu preciso, irmãos, diante das dificuldades da vida, buscar uma direção do Senhor. Diante das dificuldades da vida, eu preciso pedir a Deus que dirija a minha vida. E Deus, Ele dirige, sabe? Vai ter horas
que Deus vai falar para você assim, ó, vai lutar. Mas vai ter hora que Deus vai falar assim, ó, para e vê. Segunda Reis, capítulo 5, coloca aí, por favor, Segunda Reis, capítulo 5, verso 19. Davi, ele volta de uma guerra, e quando ele chega na cidade, a cidade chamada Ziclag, aquela cidade estava toda queimada. E os homens choram. O homem também chora. Antigamente os pais diziam assim, ó, não chora não, o homem não chora, hein? Quem falou que o homem não chora? O homem chora. Não pode ser chorão, viver chorando, né? Mas tem que chorar, enxugar as lágrimas e levantar para lutar. Antigamente dizia, ó, homem não chora. Não chora assim. O homem tem sentimento. Aqueles homens matavam a espada, aqueles homens guerreavam guerras, mas quando eles viram a cidade queimada, eles choraram. E eles queriam matar Davi. E o que Davi fez? Vamos ler aí juntos, no verso 19? O que diz aí na projeção? E ele... Isso aí, peraí, não. Vamos voltar um pouquinho aqui. Um pouquinho atrás. Segunda Reis 5. Deixa aqui. Segunda Reis 5:19. Deixa eu ver aqui na minha tradução. Isso aí, 2 Samuel 5:19. Divertir aqui. Ele vai dizer assim, ó. Ele chega nessa cidade, a cidade está destruída, e Davi, ele faz o quê? Ele pede ao Senhor. Em Samuel 30, 1 Samuel 30, versos 7 e 8. Amém, né? Diz assim, ó. É 2 Samuel 5:19. Isso aí. Isso aí. 2 Samuel 5:19. Não sei de onde eu tirei reis. Mas é Samuel. Diz assim, ó. 2 Samuel 5:19. E Davi, diz assim, Davi consultou o Senhor, dizendo, subirei contra os filisteus? Entregar-me-ás nas minhas mãos? E disse o Senhor a Davi, sobe, porque certamente o entregarei dos filisteus nas suas mãos. Então Davi, ele está diante de uma dificuldade. Davi está diante de uma luta. E ele clama ao Senhor. E é o que a gente precisa fazer. A gente precisa clamar ao Senhor. A gente precisa pedir a Deus. Para Davi, ele disse assim, sobe. Vai atrás deles, pode ir porque eu vou ser contigo. Mas para Josafá, que está em 2 Crônicas 20, 2 Crônicas, o capítulo 20, o verso 17, ele não disse para subir. Pelo contrário, 2 Crônicas, capítulo de número 20, o verso de número 17. 2 Crônicas 20, 17.
Eles clamaram a Deus, Josafá clama a Deus, Josafá busca a Deus. Mas olha o que o Senhor diz para eles. Nesta peleja não tereis que pelejar. Parai, está em pé e vede a salvação do Senhor para convosco. Ó Judá e Jerusalém, não temais, nem vos assusteis. Amanhã sai-lhes ao encontro, porque o Senhor será convosco. Então, diante de uma luta, diante de uma dificuldade, não pense que Deus não é contigo, não pense que Deus não é com você, pelo contrário. Peça a direção do Senhor. E sabendo que para uns Deus fala uma coisa, para outros Deus fala outra, mas o importante é seguir aquilo que Ele fala. O importante é seguir aquilo que Deus dirige a nossa vida. Imagina você, os seus filhos presos, a sua esposa presa, e você vai orar a Deus, mas foi o que Davi fez. Ele clama ao Senhor e o Senhor disse, vai. Josafá também clama ao Senhor diante de uma ameaça. E Deus diz, não vai. Ficai parado e vede que eu sou o Senhor. Então, irmãos, Deus, Ele dirige as nossas vidas. Então, diante das lutas, não importa se o inimigo existe, não importa o ataque que ele fez e faz contra a sua vida, peça ao Senhor a direção para sair disso. Peça ao Senhor a direção para sair dessa batalha. Peça ao Senhor, talvez você diga assim, eu tenho lutado tanto e não consigo vencer, mas será que você não está lutando com as suas forças? Será que você não está lutando da maneira que você acha que é certo? E na verdade nós precisamos lutar debaixo de uma direção do Senhor. A nossa vida ela não é uma receita de bolo, irmão. A gente diz para o outro, são 3 ovos, uma xícara disso. Não, a vida de cada um é diferente. Cada um enfrenta uma luta. Cada um enfrenta uma dificuldade. E às vezes o que é muito difícil para mim pode ser fácil para você. Às vezes o que é muito difícil para você pode ser fácil para mim. Então o que eu preciso? Eu preciso ter intimidade com Deus. E saber que ainda que o inimigo veio, ainda que a luta veio, Deus ele continua dirigindo a minha vida. E a segunda lição que eu quero passar para os irmãos nessa noite é essa. Frustre os planos do inimigo na sua vida. Eles achavam que quando eles expulsaram o povo daquela cidade, eles achavam quando eles prendiam os cristãos, que a palavra de Deus não ia crescer. Que aquilo ia se acabar. Só que na verdade não. Eles expulsaram o povo daquele lugar. Eles mataram Estevão. Mas aquele povo que estava disperso por outras partes em Samaria, eles continuavam falando de Deus. Eles continuavam falando de Cristo. Eu não sei o que o inimigo tem feito na sua vida para você parar. Mas não para não. Continua. Continua. Onde você for, você tem a semente do Evangelho. Você tem a palavra de Deus na sua vida. Para onde você pisar a planta dos seus pés, Deus ali está contigo. Para onde você chegar, as pessoas verem que de verdade existe um Senhor. Eles pensavam, olha, acabou. Não, não acabou. Talvez o inimigo tenha levantado coisas na sua vida para você pensar que acabou, para você pensar que é o fim. Na verdade, não é o fim. Quem determina o fim é o Senhor. É o Senhor que dirige nossas vidas. Jeremias 29:11 vai dizer que os pensamentos do Senhor não são os nossos. Que Deus pensa a meu respeito, a teu respeito, não é o que nós pensamos. O que Deus quer e Deus pode fazer é muito maior. Salmos capítulo 20, o verso 6, 7, 8, vai dizer assim, agora sei que o Senhor salva o seu ungido. Ele o ouvirá desde os seus santos céus e com a força salvadora da sua destra. Uns confiam em carros
outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor, nosso Deus. Uns encurvam-se e caem, mas nós nos levantamos e estamos de pé. Ninguém destrói a igreja do Senhor. Você é a igreja do Senhor. Você é a casa do Pai, você é a noiva do Pai. Então não importa, não olhe para o ataque. Não olhe para as investidas do inimigo, mas olhe para o Senhor. Olhe para o Deus da sua vida. Acorde dizendo, não, eu vou vencer essa batalha. Não é porque eu sou muito poderoso, não é porque eu sou mais santo do que o outro, não. Eu vou vencer porque Deus me ama. E Ele é comigo, para me fazer triunfar em todas as coisas. E a terceira e última lição para nós nessa noite é, no verso 8 que nós lemos, diz que a alegria tomou conta daquela cidade. E a nossa terceira e última lição nessa noite é, a alegria que o homem tanto procura, ela está no Senhor. Os homens têm procurado alegria no dinheiro, nas jogatinas. Os homens procuram dinheiro nos seus bens. Só que, na verdade, a verdadeira alegria está no Senhor. Aqueles homens, mesmo fora dos seus lares, mesmo fugindo da perseguição, eles tinham alegria. E o Senhor, irmãos, Ele quer nos dar alegria. O Salmos 16, verso 11, diz assim, ó. Salmos 16, o verso de número 11. Diz assim, far-me-ás na vereda da vida, na tua presença, a abundância de alegria. A tua mão direita, a delícias perpetuamente. Aquele povo, aquela cidade, como nós lemos no verso 8, e havia grande alegria naquela cidade. Você quer ter alegria? Você quer voltar a sorrir? Você quer voltar a novamente ter paz? Busque o Senhor. Ande nos caminhos do Senhor. Não é o dinheiro que traz a paz. Não é trocar o carro que traz paz. Não é o prazer do mundo. Não é a prostituição. Não são as drogas que trazem paz. Não. Na presença do Senhor, a abundância de alegria. E que nós, irmãos, possamos nessa noite crer. Não importa o que você esteja passando ou enfrentando. Aquela igreja foi dispersa. Mas aonde eles chegaram, chegou a palavra de Deus. Aonde eles chegaram, ali se manifestou o poder de Deus. E aonde nós chegarmos, Deus ele pode sim manifestar o poder dele. Deus ele pode sim, independente das circunstâncias. A Bíblia fala de uma igreja chamada Macedônia. Está lá em 2 Coríntios 8, para a gente terminar. Diz assim, ó. Olha o que fala sobre essa igreja. 2 Coríntios, capítulo 8, verso 1 e 2, diz assim, ó. Também, irmãos, vós fazendo conhecer a graça de Deus dada à igreja da Macedônia, como em muita tribulação houve abundância do seu gozo, como a sua profunda pobreza superabundou em riquezas a sua generosidade. Eu gosto dessa tradução na linguagem de hoje. Na linguagem de hoje diz assim, ó. Deixa eu ler para você aqui na linguagem de hoje. Irmãos, queremos que vocês saibam que a graça de Deus tem feito nas igrejas e na província de Macedônia. Os irmãos dali têm sido muito provados pelas aflições, porque têm passado. Mas a alegria deles foi tanta que, embora sendo muito pobres, eles deram ofertas com grande generosidade. Então, o que eu quero falar com vocês nisso nessa noite?
independente das circunstâncias. Que nada roube a sua alegria. E como é que a gente tem alegria? Primeiro, sabendo que existe um inimigo. E quando eu sei qual é o meu inimigo, eu não fico lutando só por lutar, mas eu combato o combate certo. Eu luto as batalhas certas. E uma vez que eu sei que tem o inimigo, eu peço a Deus que me dirija. Nós não cantamos aqui que o nosso general é Cristo? É Ele que guerreia as nossas guerras? Então é o general que dá as direções na batalha. É o general que dá as direções na luta. E lembre-se, a alegria que as pessoas tanto procuram, ela está no Senhor. Não há em outro lugar. A de outro lugar é passageira. A de outro lugar é fake news, é mentira. Mas a alegria que Deus dá não depende daquilo que eu vejo. A alegria que Deus dá não depende daquilo que eu estou enxergando. Então guarde essa palavra no seu coração. Independente do que eu passar, eu tenho a semente do Senhor na minha vida. E com o Senhor, nós podemos sim declarar que nós somos mais do que vencedores. Amém? Curva a sua cabeça, feche seus olhos. Jesus, muito obrigado pela sua palavra. Obrigado por falar aos nossos corações, Pai. Talvez há pessoas aqui nessa noite que têm enfrentado lutas e dificuldades tão grandes, Pai, que às vezes parece que é o fim. Mas não, Senhor. Tu és o Deus Todo-Poderoso. Tua palavra diz que o Senhor do monturo ergue necessitado. Tua palavra diz que o Senhor faz a estéril ser mãe de filhos. E aquela igreja, meu Deus, que foi assolada, aquela igreja que foi dispersa quando parecia o fim, ali na verdade era o começo, Pai. Oh, meu irmão, não importa o que você entende. Lembre-se que Deus é contigo. E é na oração, é na presença do Pai, é diante do Senhor, é orando, é clamando que você vai alcançar a vitória. Não é trocando de igreja, não é mudando de arraial, não. É na presença do Senhor. É pedindo ali o Senhor que dirija a sua vida, Pai. Dirija nossas vidas, Senhor. Dirija nossos caminhos, Pai. Meu Deus, e nessa noite, nos dá alegria. Alegria que só o Senhor pode dar. Alegria que só o Senhor tem. Alegria que não depende de momentos, Pai. Alegria que não depende do que eu tenho ou daquilo que eu deixei de ter, mas eu sou alegre porque eu tenho o Senhor, a presença dEle na minha vida. E essa presença me faz triunfar. Essa presença me faz ir cada dia mais além. Senhor, abençoe essa igreja. Abençoe, Pai, essa palavra que nós ouvimos. Que nós não sejamos, Pai, apenas ouvintes esquecidos da Tua palavra, mas que nós possamos praticá-la nessa noite. É a nossa oração, em nome de Jesus.